Fala galera, bom ou nem? Começando mais um Firula, edição sobre impactos da Copa América no futebol brasileiro. A gente vai falar quem foi beneficiado pela convocação das seleções para a Copa América, quem foi mais prejudicado pelas convocações. Tiveram times aí que tiveram jogadores muito importantes que foram retirados do plantel para jogar a Copa América, e a gente vai discutir sobre isso hoje aqui no Firula. Temos um convidado novo, inédito aqui para falar comigo, o Natan Braga, nosso editor de imagens aqui, vai firular hoje com a gente. Ô Natan, prazerão, velho, se você firular aqui com a gente no Firula. A gente já resenha no dia a dia, agora a gente vai resenhar no Firula. Seja bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Lucas, obrigado aí pelo convite, viu? Eu sempre quis falar isso, então vamos firular, né, cara? É isso. É ótimo assunto. Ô, Natan, e você mesmo preparou para a gente, está na tela do pessoal, uma arte especial aí sobre os desfalques da Copa América. Nós vamos aproximar aqui, vamos colocar na sua tela. Tem Flamengo, Atlético, Corinthians, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. São os times aí da Série A que vão ter jogadores, que já tem, na verdade, jogadores à disposição das seleções para a disputa da Copa América esse ano. E antes da gente começar a firular, eu convido você a conhecer o canal Tempo Esportes. Está aparecendo o ícone aí na sua tela. Você clica nesse ícone e acessa o canal Tempo Esportes, porque tem materiais exclusivos, a coberturas ao vivo, com exclusividade. Inclusive, vem novidade no Firula aí, ao vivo para vocês vão poder participar com a gente. É só se inscrever no canal Tempo Esportes para notícias exclusivas, entrevistas, informações, análises, muita coisa boa que a gente está produzindo do canal Tempo Esportes. Você é o nosso convidado. Então, acessa aí para firular com a gente no Tempo Esportes também. E deixa aqui nos comentários um tema que você tem de sugestão para a gente discutir aqui no Firula, tá bom? Ou um entrevistado, quem sabe, a gente vai trazer. Ô, Natan, para a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro, então, que está rolando, e alguns clubes aqui foram bem prejudicados, né, Natan? Para começar, aqui no Firula a gente tem o hábito de toda pessoa que vem a primeira vez tem que cravar alguma coisa. Então, já vou jogar essa bomba para você. Para cravar, quem foi o time mais prejudicado na Copa América, olhando para essa arte aí dos desfalques? Ô, Lucas, parece que o óbvio é a gente falar que é o Flamengo, né? Tem Sim. Mais jogadores, jogadores de muita qualidade. Tem o De La Cruz, que para mim é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Você Sim. perde os dois laterais, você perde o Arrascaeta, que é um craque, entendeu? Mas eu vou um pouco na contramão do óbvio. Eu acho que o Inter foi muito prejudicado se a gente dá um zoom nesse elenco do Inter, porque é o seguinte: você perde o Rocher, que é um goleiro que vem para resolver um problema do Inter grave, porque o John e o Kehler já faziam um bom tempo que estavam sendo questionados pela torcida, e aí ele vem no meio da Libertadores, é o herói, né, da classificação contra o River Plate, e resolve o problema no gol do Inter. Sim. Você perde a sua dupla de ataque, que é o Valencia e o Borré, e quando você vai olhar o banco do Inter, olhar as opções para substituir, você não encontra opções à altura. Sim. E o que a gente percebe disso é que o Kudê, o que ele está fazendo é improvisar. Ele jogou no jogo de ontem, ele adiantou o Alan Patrick como atacante e colocou ele do lado do Luca. E é importante lembrar que o Alan Patrick saiu machucado do jogo e ele colocou o Johan, outro meio de campo, para ir para o ataque. Então ficou todo improvisado. A gente vê que é um elenco muito mais frágil em comparação com o Flamengo. Por quê? O Flamengo ele foi jogar e o Cebolinha machucou, o Igor Jesus machucou, e aí você entra com Bruno Henrique, que é um craque, assim, um dos melhores para mim hoje, é titular em quase todos os times da Série A, se não todos, e o Luiz Araújo, que é quem decide o jogo, né, contra o Grêmio, entra, faz 2 gols, então você vê a força do elenco do Flamengo que você não enxerga no elenco do Inter, se você comparar. Com certeza. E enquanto você estava falando aqui, eu fui até olhar aqui, fui olhando aqui para ver a tabela do Flamengo, né, dos jogos
Tem até um Flamengo Internacional, mas depois do 10 de julho, então, depois da Copa América, na verdade, então já vai estar todo mundo por lá. Então, tem alguns jogos aqui importantes para o Flamengo, contra Juventude, contra Atlético, Cruzeiro, tem o Flamengo e Fluminense por agora, né, de 23, se não me engano. Mas quando a gente olha, eu concordo 100% com você, quando a gente olha elenco por elenco, a gente vê que o Internacional perdeu peças mais difíceis, não mais difíceis de substituir, porque as peças do Flamengo são melhores tecnicamente ainda, mas o Internacional não tem um elenco como o Flamengo para substituir essa galera. E isso é um fato muito importante. Eu, ainda assim, Nathan, ainda assim, eu acho que o Flamengo é mais prejudicado, na minha opinião, tá? Ainda assim, vou discordar de você, como a gente sempre faz no Firula, que é discordar. Eu acho que o Flamengo é mais prejudicado. Concordo quando você diz que o Inter ele tem um prejuízo maior quando a gente olha para elenco. O Inter é mais difícil de substituir Ener Valencia e Borré e Rocher, porque foram 3 grandes desfalques do Inter, ainda mais nesse processo de retomada do Inter, depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, depois de jogos adiados que vão encavalar aí para o Internacional, para Grêmio e Juventude também, mas o Inter agora perdendo para a Copa América, perdendo jogadores para a Copa América, isso é potencializado. Mas ainda assim eu acho que o Flamengo é mais prejudicado, porque olhando pela projeção na temporada, a gente sabe que agora o Inter não tem uma projeção de ser campeão brasileiro, por exemplo, como começou o ano, porque justamente teve, infelizmente, uma tragédia no Rio Grande do Sul, que precisou parar o futebol, parou, foi tarde, essa é a verdade, mas precisou parar por 2 rodadas, e o Inter muito mais do que isso, né? Um processo de recuperar vai ser muito maior, tem a questão do CT destruído, tem a questão do estádio que foi alagado, tem a questão do clima para futebol. Então, o Inter, nessa fase de retomada, a gente tem que ser razoável também de dizer que, não, agora o Inter não é mais um dos candidatos, pelo menos no papel, a ser campeão brasileiro, a ser campeão das competições que está disputando. Agora o Flamengo ainda é. E aí você tem, num momento crucial da temporada, a perda de La Cruz, Arrascaeta, Pulgar e Varela. E o Vinha, são, né? Vinha também. Eu digo que o De La Cruz, o Arrascaeta, o Pulgar e o Varela são insubstituíveis no time do Flamengo. São insubstituíveis. O Pulgar ainda você tem meias, você tem Gerson, você tem outros meias ali no Flamengo que você pode ajustar, mas um jogador como o Pulgar, o Flamengo não tem no banco para substituir, pela importância que o Pulgar está tendo na temporada nos últimos jogos. O Varela também se substitui, mas pelo desempenho também em campo, é uma perda muito grande. De La Cruz e Arrascaeta não tem ninguém para substituir. Nem no futebol brasileiro tem alguém para substituir os dois. São muito acima da média. E eu acho que o Flamengo, por isso, é mais prejudicado. Até também quando a gente olha para... Vou colocar a tela aqui de novo para vocês. A gente olha aqui para outros concorrentes do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores, que perderam também menos jogadores. Perderam, na verdade, menos jogadores. Por exemplo, o Atlético. O Atlético é um concorrente do Flamengo. O Atlético perdeu o Alan Franco, que é titular, e um pouco incontestável com o Milito, mas há uma dificuldade para o Atlético, ainda mais com lesões, para substituir o Alan Franco. É uma perda. Mas você tem o Vargas, que não é titular, e você tem o Júnior Alonso, que já não jogaria, e o Júnior Alonso é um asterisco muito grande aqui para o Atlético, porque o Júnior Alonso já não jogaria pelo Atlético nesse período, porque ele só pode jogar depois do dia 10 de julho. Mas como jogador do Atlético, que vai ser, já está, as notícias dão conta de que já está acertado, então querendo ou não, um jogador do Atlético que foi para a Copa América, mas não é um desfalque propriamente dito. Desfalque mesmo para o Galo é o Alan Franco. A gente olha para o São Paulo ainda tem o desfalque do Bobadilla, né, que tem sido titular, jogou os últimos jogos com o Zubeldia, o Ferrarese e o Rames são banco, e você tem o Rafael, que é titular também, mas você tem o Jandrei, que é um goleiro que já foi titular no São Paulo. Então, quando a gente olha para concorrentes, por exemplo, você olha para o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, o que é muito importante para o Palmeiras, não é um prejuízo grande, mas você tem o garoto Kaique, o Luan vendeu, se tivesse o Luan seria até um substituto melhor, mas tem um substituto. Perdeu o Richard Rios, mas não perdeu o principal meia do Palmeiras na temporada, que é o Aníbal Moreno. Então, você olha alguns concorrentes, os concorrentes do Flamengo perderam menos que ele. Então, por isso eu acho que ele foi mais prejudicado hoje, Nathan, do que o Internacional. Mas acho que a gente concorda ali, pelo menos no top 2, né? Flamengo e Inter, os mais prejudicados pela Copa América, né?
Eu acho que o Flamengo ele é muito prejudicado no sentido de improvisações. No jogo contra o Grêmio, o Tite fez uma bagunça, colocou um monte de zagueiro. Assim, é uma bagunça para quem assiste, pega a escalação e lê e não entende, porque são 4 zagueiros titulares, mas na verdade ele improvisou o Léo Pereira na esquerda, porque o Ayrton Lucas, que iria substituir o Vinha, está machucado, e ele coloca o Léo Ortiz como primeiro volante ali na do Pulgar. Então começa a ficar esquisito quando você vai ver, mas o Flamengo jogou bem, conseguiu controlar o Grêmio. Claro, está sem ritmo, teve toda essa pausa por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Mas um fato que a gente também tem que considerar no Inter, apesar de eu concordo com você, acho que o Inter não vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas ele perde o fator casa, né? O Beira-Rio só volta 3 de julho. O Inter, além dos desfalques, ainda tem um desfalque de jogar no seu próprio estádio. Então, o prejuízo fica ainda maior. E outra coisa que eu acabei de me lembrar também, o jogo da volta da Copa do Brasil. Contra o Juventude, a CBF ainda não confirmou, mas parece que a data vai ser dia 14 de julho, que é um dia antes da final da Copa América. Aí vai depender se, né, o Uruguai vai longe, né? Mas é importante lembrar que é uma eliminatória e aí não entra no escopo do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é mata-mata, são 2 jogos que, se você faz o dever de casa, você avança. Então, assim, acho que é um interesse maior para o Inter. Tem que ficar de olho nisso, né, Lucas? O Inter foi bastante prejudicado também. Eu até, quando a gente pega aqui para os desfalques, né, Nathan? A gente foi separar, antes de você fazer a arte, a gente via aqui que você tem Flamengo perdendo 5 jogadores, São Paulo perdeu 4, o Atlético 2, né? O terceiro aqui, Júnior Alonso, como eu falei, é um asterisco. O Inter 3, a gente fala, o mais prejudicado é o 4, quem perdeu 4, depois quem perdeu 3, não, né? Entra naquilo que a gente falou dos bancos, e também da importância das prioridades de cada time. E realmente, eu considerei aqui só Campeonato Brasileiro, né? O Inter tem uma decisão de Copa do Brasil chegando também antes do fim da Copa América. E vai estar sem 3 jogadores importantíssimos para o Cudê. Né? Outro time que chamou sua atenção aqui, Nathan, você acha que tem outro grande prejudicado nisso? Eu já tenho outro que eu acho que foi prejudicado bastante também aqui. Ô, Lucas, eu só queria reforçar a situação do Atlético, que você já falou, porque apesar de não ser muitos desfalques da Copa América, se a gente comparar com os desfalques de lesionados, até nessa rodada mesmo, suspenso, você vê que o time, o Milito, ele até falou numa coletiva que ele tem que sobreviver nesse mês de junho, porque ele sabe que em julho a galera volta aí das seleções, alguns lesionados vão se recuperar, mas olha só, se a gente pegar a nossa arte e analisar, o Vargas, vamos supor assim que sem o cenário da Copa América, você tem o Vargas, né, com uma lesão do Hulk. Sim. Então, o Hulk lesiona, você tem o primeiro titular, o Vargas. É sempre a primeira opção, o Milito gosta de acionar ele ao longo do jogo. E sem o Vargas, ele teve que colocar o Cadu, ele subiu o Isaac da base para compor o banco. O Zarate machucou. Bem, né? Foi bem no jogo, inclusive fez um Foi gol bem. Com muita personalidade, o gol estava anulado, mas muita personalidade. Foi azar e, assim, eu vejo uma curva de evolução muito boa no Cadu. O primeiro jogo bem nervoso, né? Mas já estreou em Libertadores. O Milito gosta de lançar a base, né? Mas, assim, como ele, nas palavras dele, tem que estar preparado. Ele não vai colocar a menina na fogueira. Então, se o Milito colocou de titular, é porque ele acredita no elenco. E você tem o Alan Franco. Nessa situação, o Otávio machucou, o Zarate machucou, o Batalha tomou cartão, tá suspenso. O Milito vai dar uma de Tite aí, né? Igual contra o Grêmio, vai colocar um zagueiro de primeiro volante, o Bruno Fux, e com o Alan Franco ele já fez o Alan Franco de primeiro volante, ele fica entre primeiro e segundo volante. Eu prefiro até o Alan Franco de primeiro volante, acho que ele faz uma recomposição melhor, bons desarmes. E você tem o Júnior Alonso, que assim. Só um pequeno comentário, ele chega para ser titular, né, Lucas? Eu totalmente. Completamente titular, mesmo apesar de só poder jogar após a janela de transferências, ele já chega para ajudar, né? Então, acho que o Atlético foi bem prejudicado. O São Paulo que você citou, por exemplo, no lugar do Bobadilla, ele colocou o Luiz Gustavo, né? Que é um excelente volante. Sim. São características diferentes,
é um volante mais de contenção, mas eu gosto do Zubeldia porque ele meio que constrói o time a partir de cada adversário. Então, acho que o Luiz Gustavo jogou muito bem também no empate do São Paulo. E o Palmeiras é inacreditável, né? Porque você perde o Richard Rios e coloca o Zé Rafael para ser titular. Então, assim, é um impacto muito assim, na minha humilde opinião aqui, o Richard Rios não era nem titular. Assim. É lógico que ele foi titular em algumas partidas com o Abel e ganhou minutagem justamente depois de uma queda do Zé Rafael também, né? Então, depois que você vê o Zé Rafael tendo sendo bem sincero, o Zé Rafael tendo a oportunidade de voltar para o time, talvez o Richard Rios nem volte como titular também, porque o Zé Rafael é um jogador que já é a base do time do Palmeiras há anos com o Abel. Né? Não é uma perda também daquelas. E o Palmeiras, ele manteve o Aníbal Moreno, que é o melhor meia do ano do Palmeiras. Isso aí foi um reforço para o Palmeiras na Copa América. Eu não imaginava que ele fosse convocado pela seleção argentina. É a mesma coisa do Zaratio, por exemplo, que é um baita nome para o Atlético, mas a gente não imaginava que ele fosse convocado. Né? Mas por exemplo, eu imaginava, acho que entre muitas aspas, tá, para não ser mal interpretado aqui, o Flamengo poderia ter sido até mais prejudicado, porque Pedro e Fabrício Bruno estavam ali na lista de pré-convocados, chegaram a ser convocados em amistosos, então assim, a coisa poderia ficar até pior. O Flamengo ainda podia perder Pedro, o Fabrício Bruno, também está sempre sendo observado o Léo Pereira, e você tem ainda o Ayrton Lucas, que foi convocado muitas vezes. Então, se o Arana, por exemplo, não tivesse rendendo bem, ou se o Wendel mesmo não tivesse agradado o Dorival, poderia ter chamado o Ayrton Lucas ainda e perder mais um lateral esquerdo do Flamengo. O Flamengo deu sorte e azar ao mesmo tempo, né? Nessa Copa América. Tem o Luiz Araújo também. Luiz Araújo também, que está indo bem, fez um golaço. Sim, pois é. Então, assim, acho que o Flamengo ele vai se virar bem. Ele tem um jogo difícil contra o Atlético. Ele tem um clássico contra o Fluminense, que não está bem, é verdade, mas é clássico. Mas eu até cheguei a dar uma olhada nos próximos jogos. A maioria dos times vão pegar clássicos, assim. Só o Atlético e o Cruzeiro, né? Que não vão se enfrentar, porque já jogaram. Tem jogos difíceis, mas não se enfrentam, né? Tem, porque, por exemplo, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, né? Tem um Palmeiras e Corinthians pela frente. O Inter pega o Grêmio, vai ter um Grenal. O Flamengo tem um Fla-Flu, então assim... Sim, o Flamengo tem muitos jogos difíceis. O Flamengo tem Cruzeiro, tem Atlético, né? Cruzeiro nem tanto, mas tem Atlético, tem... Flamengo acho que tem Inter também. Não, Inter é depois, né? Flamengo tem Atlético Paranaense, que é um time que está bem regular. E tem Fortaleza também nesse período. Você falou do Cruzeiro. O Cruzeiro ele vai enfrentar 6 desses times que estão desfalcados aí, que é o Fluminense, o Bahia, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio. Se não me falha a memória, acho que é o time que mais vai enfrentar desses 13 aí que a gente selecionou. E é o que eu ia te perguntar, Nathan, agora, inclusive, sobre o beneficiado pela Copa América. Quando a gente olha na nossa arte aqui, eu vou até tirar o zoom para a gente ver tudo. Quando a gente olha na nossa arte aqui, a gente vê o Cruzeiro perdendo o Cifuentes, né? O equatoriano aí para a seleção do Equador. Cifuentes é banco no Cruzeiro, né? Não está rendendo o que ele poderia render, inclusive, quando joga. Mas ele é banco no Cruzeiro. E o Cruzeiro, na minha opinião, é o único desses times, mudei aqui, é o único desses times que foi beneficiado pela convocação na Copa América. Estou com você, né? Enfrenta concorrentes, enfrenta times que são concorrentes ali pelo que o Cruzeiro está brigando, claro, mas enfrenta times que estão desfalcados na Copa América, como você bem mesmo disse. E o Cruzeiro tem o José Cifuentes, que está convocado, num momento que eu acho muito bom para ele ser convocado. Por quê? O Cruzeiro está numa situação de contratações, agora com a SAF nas mãos do Pedro Lourenço. Então ele está contratando muita gente. Inclusive, um dos principais alvos do Cruzeiro é o meio de campo. Contratar volantes. Inclusive o Peralta, jovem Peralta, foi confirmado que está acertado com o Cruzeiro. Foi confirmado pelo próprio Pedro Lourenço, que já está acertado com o Cruzeiro, um bom nome. Vai ter conteúdo dele no canal Tempo Esportes, tá, galera? Inscrevam-se aí. Você tem contratações de atacantes, mas você tem volantes que estão sendo sondados e que deve chegar mais gente ainda para o Cruzeiro.
E o Cifuentes, ele vai ter a oportunidade de ter minutagem na seleção do Equador para duas coisas. Ou ele volta da seleção com mais minutagem e com o poder de entrar no time do Fernando Seabra e vingar de fato, que o Cruzeiro está precisando urgentemente de um volante mais ágil, ele pode ser esse cara, ou então ele volta com um certo prestígio para ter uma boa negociação e sair do Cruzeiro. Então acho que o Cruzeiro se beneficiou na Copa América com a convocação do Cifuentes, ele já não seria utilizado, talvez poderia ser utilizado em um jogo ou outro, aquele jogador de vinho do banco, claro, é uma perda, mas acho que o Cruzeiro ganha mais com o Cifuentes convocado, porque ele vai jogar, ele vai ter minutagem, a gente espera, pelo menos, imagino que vai ser assim, como vem sendo no Equador há um tempo, o Cifuentes titular. E aí ele tendo minutagens, ou ele volta mais forte para poder jogar e vingar finalmente no Cruzeiro, ou ele volta com prestígio para poder ser negociado, já que o Cruzeiro está contratando volante e sendo negociado talvez até por um bom preço para o Cruzeiro não ter tanto prejuízo nessa negociação. Além de tudo, aquilo que você citou, os concorrentes aí do Cruzeiro nesses desfalques na Copa América vão enfrentar o Cruzeiro, que é um dos menos desfalcados. E eu queria citar, Natan, também, só para a gente pontuar aqui, né? O Corinthians tem o Félix Torres e o Ángel Romero, 2 bancos que foram convocados. E tem eu queria destacar aqui o Fluminense, tá? Que eu acho que o Fluminense ele perde mais que Corinthians, porque o John Arias é o melhor jogador do Fluminense na temporada e é um dos principais há um tempo. O melhor jogador do Fluminense, que está bagunçado, que está perdendo a identidade, que está numa fase que o Diniz não está conseguindo dar prosseguimento ao que ele costuma fazer. Então, ao estilo de jogo dele, né? O Fluminense tem uma certa crise esportiva, perde um dos principais jogadores. E o Atlético Paranaense perde também 2 importantes jogadores, que são o Bento e o Canóbio, também são 2 importantes jogadores. Não é tanto desfalque assim, não são os 2 principais jogadores do Atlético Paranaense, mas é um desfalque interessante. Só uma correção, porque o Félix Torres ele é titular no Corinthians, e isso fica até mais evidente quando a gente vai assistir esses jogos aí no período da Copa América, como, por exemplo, o empate do Corinthians com o Atlético Goianiense. A dupla titular é o Kaká e o Félix Torres, e aí foi o Gustavo Henrique com o Kaká. O Gustavo Henrique ele foi expulso e o Kaká fez um gol contra, né, no empate. Então, eu acho que o Félix Torres, o Corinthians perde bastante com a ausência dele. O Romero, realmente... O Romero é banco, realmente é reserva. Ótima correção. Félix Torres não é... O Romero é banco, o Félix Torres é titular. Mas até que eu acho que o Gustavo Henrique dá conta do recado. O Gustavo Henrique não é um jogador ruim. Sim, com certeza. Dá conta do recado. O Corinthians não acho que... É óbvio que você perde um titular, mas o Corinthians não sai perdendo muito. Não é o problema mais... Não é o maior problema do Corinthians agora, a perda do Félix Torres. São com 2 jogadores que facilmente são substituídos, até porque o Ángel Romero é banco. Até porque eu acho que o problema do Corinthians é a sequência, porque até o momento, tá, a gente está em junho, porque as coisas na internet aqui ficam datadas, sim. O Corinthians é candidato e vai, acho que, brigar contra o rebaixamento. Ele vai jogar com 3 adversários diretos nesse período aí da Copa América, que é o Vasco, o Vitória e o Cuiabá, que para mim são 3 times que também lutam contra o rebaixamento. O Corinthians tem que ficar muito esperto, porque o Romero ele é uma boa opção de banco, apesar de ser banco, né? Os titulares é o Igor Coronado, o Wesley, o Yuri Alberto, mas é um jogador que compõe elenco e que entra. O Antônio Oliveira utiliza ele bastante. E o Félix Torres você perde liderança, você perde qualidade de saída de bola, né? É um jogador que sabe jogar bem com os pés. Você perde melhor que Gustavo Henrique. Melhor, com certeza, também acho. Eu gosto muito do Félix Torres. Então acho que o Corinthians sai atrás. Mas eu concordo com você que o Fluminense ele é muito prejudicado. A fase é muito ruim. O Diniz não está conseguindo acertar o time. É muito estranho, porque é um time que venceu a Libertadores na temporada anterior e parece que não está se entendendo em campo, não está assimilando a ideia do Diniz. Tá aí também brigando contra o rebaixamento, mas tem elenco, cara. Tem elenco aí para subir, para melhorar, e o John Arias era um dos poucos, assim, acho um pilar, né? Ele e o Fábio, né, acho que eram os mais regulares, são os mais regulares dessa fase ruim do Fluminense. O Arias ainda mais que o Fábio, ainda eu diria, assim, é um cara que é muito versátil, ele joga numa linha de 3, ele joga como um ala mais avançado, é um cara que joga por dentro, pela lateral, faz gol, dá assistência, uma perda muito grande, cara, para o Fluminense. Eu arrisco dizer aqui que, olhando para a nossa arte, eu acho que você tem Flamengo, Internacional,
São Paulo ali muito prejudicados. Muito. E aí, depois deles, eu arrisco dizer que o Fluminense, logo depois ali, também muito prejudicado. Porque, apesar de só um ser convocado, mas foi o melhor do time na temporada. Com certeza. Eu vou até dar um exemplo aí do Botafogo, que perde o Savarino, que é um dos titulares. Você muda o esquema do Botafogo, porque eu gosto muito desse ataque do Botafogo. Na verdade, eu gosto muito do Arthur Jorge, eu acho ele um técnico muito bom. Outro aí da escola aí do Milito, do Zubeldia, que gosta de ficar mudando, surpreendendo adversários, mas o escopo principal do ataque do Botafogo é essa trinca, que é o Savarino, o Júnior Santos e o Luiz Henrique, que são 3 jogadores de mobilidade, 3 jogadores que trocam de posição o jogo inteiro, então é um ataque e já estão entrosados, né? Para você colocar um jogador no lugar do Savarino. Completamente, ele sabe exatamente movimentação, isso porque o trabalho do Arthur Jorge é recente ainda, vai melhorar, tem margem para melhorar, e aí você olha aí nesse primeiro jogo aí da pausa da Copa América, que ele coloca o Tiquinho Soares como centroavante, então ele muda o esquema, você deixa de ter esse ataque móvel, até pelo Soares ser um jogador mais de referência na área, para cabecear, para brigar lá dentro, ele avança o Tietchan na esquerda, então fica Tietchan, Júnior Santos e Luiz Henrique atrás e o Tiquinho Soares lá na frente. Então, você tem a perda, sim, você perde uma forma de jogar que funciona, que está funcionando bem, mas você tem uma alternativa muito boa, que a gente até comentou, por exemplo, que a gente falou, né, que o Inter, por exemplo, não conseguiria mexer tão bem no time. Então, o Botafogo perde, o Savarino é um excelente jogador, mas consegue repor bem. Você falou do Atlético Paranaense, para completar. Sim. O Atlético Paranaense é uma excelente escola de goleiros, né, Lucas? A gente teve o Everton, o Santos, né, passando por aí, o Bento, que para mim é o melhor goleiro da Série A hoje, vai ter uma carreira brilhante pela frente. O Anderson, que está no Cruzeiro, está catando pra caramba. Bem lembrado, Cássio aí. Muito. Cássio vai ter trabalho. Mas você tem no banco de reservas e fez um bom jogo, que é o Léo Link, né, que é um bom goleiro, ele já vem se destacando nas categorias de base do Furacão e está dando conta do recado. No caso do Canóbio, ele é um bom jogador, mas não vem numa boa temporada. O Cuca até que acredita muito nele. No início de 2021, o Keno, quando o Cuca estava aqui no Atlético, também não começou bem. E o Cuca ele tem essa característica de acreditar, até para dar confiança para o jogador, ele acredita muito no mental, né? Ele manteve o Keno como titular e está mantendo o Canóbio, mas sem o Canóbio ele colocou o Mastriani, né? Eu até achei que ele ia jogar o Mastriani junto com o Pablo, mas não. O Pablo até que foi para o banco. O Mastriani fez 2 gols, né? Ontem, então. O Cuca parece que ele persegue um pouco o Mastriani nesse sentido, que eu acho que ele não está dando chance suficiente para o Mastriani. É um cara que sabe fazer gol, cara. E eu acho também que com a ausência do Canóbio, o Cuca às vezes muda um pouco o esquema para jogar o Mastriani. O Atlético Paranaense não perde tanto, não. Pois é, eu acho que o Atlético Paranaense consegue se virar bem. A gente até pode pensar aí, já começar a ranquear, então, os times que se viram bem nessa situação. É o Botafogo, eu acho que o Botafogo com o Chiquinho Soares, até outras alternativas, pode se dar bem nesse período. O Atlético Paranaense também, mas sempre importante lembrar, o Bento é um excelente goleiro, mas o Léo Link dá conta do recado. E o Bahia, eu queria reforçar aqui o Bahia, porque o Santiago Arias fez um ótimo jogo aqui contra o Atlético na Arena MRV. É um jogador muito experiente, acho que o Bahia, além do Everton Ribeiro, precisava de jogadores para chamar a responsabilidade mesmo, entendeu? Na pré-eleição, sabe? Na hora de conversar. É um jogador com 2 Copas do Mundo, mas que vai ser substituído pelo Gilberto, né? Que tem experiência na Europa, né? Já estava no Benfica de Portugal. Então, o Bahia venceu também. Então, o Gilberto, a lateral é mais fácil de cobrir, né? Assim, não é... O Bahia tem... E você tem mais opções também, às vezes, você cobrir com gente improvisada, né? Porque aqui no futebol brasileiro, a gente já tá tão acostumado a não ter tantos bons laterais que você já improvisa tanta gente, isso já fica meio que automático, né? Lateral. Pois é. E aí a gente vê como é que o Bahia é um elenco privilegiado, né? Por ter 2 laterais direitos de alto nível, né? O Santiago Arias, que é o titular, não dá para o Gilberto nesse momento. Mas
O Gilberto dá conta do recado, até porque é muito bom de bola. Chegou a ser especulado aqui no Atlético, inclusive. E aquela coisa, né, Nathan? Você perder um jogador por alguns jogos é normal no futebol. Então, assim, seja por Copa América ou uma lesão, por exemplo, é normal você perder um jogador. Então, assim, o clube tem que estar preparado, o time, o treinador tem que estar preparado para cobrir um jogador. Então, quando a gente pega esses times, como Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Bahia, Red Bull Bragantino, que a gente até falou pouco, mas esses times, eles perdem um jogador e aí você tem elenco para cobrir. Por mais que você não tenha um substituto à altura, você vai cobrir. O Bragantino, a mesma coisa com o Andrés Hurtado aí. E, enfim, sendo o banco ou titular, é um desfalque que todo time tem que estar preparado. O problema é você perder 5, igual o Flamengo, 4, igual o São Paulo, o Inter perdendo 3 titulares, o Atlético perdendo um titular, ainda mais no momento que o Atlético não tem desfalque para a Copa América, mas tem para a Suíça, né? Igual o pessoal está comentando. As bandeiras, né? A bandeirinha, os desfalques do Atlético, parece que é todo mundo para a Suíça, que é departamento médico, a maior parte. São 12 desfalques, né? Só para atualizar. E 12 desfalques, sendo 7 titulares. O Atlético está num momento que me lembra, cara, o América de 2022, 22 ou 3, 22, que estava perdendo muita gente por lesão e foi um atrás do outro, né? Espero que de fato, não seja... É muito ruim a gente ver jogador saindo por lesão, então espero que isso não continue ao longo da temporada no Atlético, porque é realmente um problema muito, muito grave. E são lesões, algumas delas traumas, não é só muscular e tudo, então são desfalques muito importantes para o Galo. E o Atlético acho que perde muito, eu não falei isso antes, mas o Atlético perde muito também, porque a gente olha, o Flamengo é um dos concorrentes do Atlético para o título de Campeonato Brasileiro. O São Paulo, a mesma coisa. O Palmeiras também, seria, mas não o Palmeiras também, claro. Mas o Inter seria, agora não é mais, mas mesmo assim, são times que perderam mais que o Atlético. Então, seria uma oportunidade para o Atlético ter uma guinada na temporada, já que usou em relação aos concorrentes do título. Mas o Atlético acaba perdendo jogadores para lesão. Então deu um azar danado na hora nesse momento de Copa América, porque o Atlético, assim como... Não sei se é azar ou sorte, porque assim como os concorrentes ao título, ele perde jogadores, bastante jogadores aí. Principalmente se a gente compara com o Flamengo e com o São Paulo também, né? Que o São Paulo, meu dia, eu já estou dizendo que é candidato ao título, viu, gente? Eu já estou considerando que o São Paulo diz o Eu também. Eu também. Candidato a título da Libertadores, do Brasileiro. Consertou o São Paulo, né? O São Paulo estava numa instabilidade muito grande, Lucas, e em poucos jogos veio resolver o problema. Não sei, vamos ver aí como é que vai ser o Jandrei. É um goleiro que particularmente não me agrada muito. E eu gosto do Rafael. O São Paulo também é desconfiada com ele. Substituir goleiro é muito difícil, viu, Natan? Porque goleiro precisa de muita sequência, cara. E quando você perde um goleiro, você precisa de pelo menos 3, 4 jogos para outro goleiro ter uma segurança, uma confiança ali no gol. Porque o goleiro treina muito, mas joga pouco, né? E ritmo de jogo mesmo você adquire jogando. Então você precisa ter paciência. Apesar de que o Jandrei ficou um bom tempo como titular também já. Mas o São Paulo perde muito com o Rafael, com o Bobadilha, que o Zubeldia gosta muito, enfim. Com o Rames, já não sei nem se o Rames fica no São Paulo mais nesse futuro. Então, o Rames é muito estranho, né? Porque a gente não fica até sem transparência, se a diretoria gosta dele, não gosta, se é ele que fica forçando a sair. Problema com o treinador, a gente vê que já não é, né? Porque vem treinador, vai treinador... Nada muda, né? Continua. Se alguma postura no treinamento, chega atrasado no CT, mas você vê que ele é um craque na bola, ele marcou um golaço aí pela seleção da Colômbia. Ele muda o jogo quando entra. Muito bom, você vê pela forma que toca na bola, que é um jogador diferente. Sim. E da forma de tocar, eu volto até no assunto, assim, porque você criticou o coitado do Richard Rios. Ele é um jogador, para mim, com uma raridade aqui no Brasil inacreditável, porque ele veio do futsal, Lucas, não sei se você sabe disso. Então ele está acostumado a jogar em quadra reduzida, né? Vira e mexe, tem um vídeo dele aí batendo uma pelada de futsal lá em São Paulo. Pois é, mas até na forma de campo mesmo a gente vê que o toque dele é curto, né? Os dribles dele são curtos. É um jogador que a gente vê difícil, né? Citar no Brasil jogadores com... Não, eu gosto. Talvez o Zaratio.
é um bom, né? Talvez muito bom É. jogador difícil, mas é o que a gente conversou aqui. O Zé Rafael, ele tem até chance de virar titular pela qualidade que já mostrou, pela história que ele tem no Palmeiras, né, Lucas? Sim, não, eu não acho o Richard Rios fraco, não. Inclusive, uma boa contratação para o Palmeiras, mas eu acho que não é esse jogador também de falar é titular e tudo pela regularidade, né? Mas é um cara que é até completo. Tem que melhorar um pouco mais, na minha opinião, a questão defensiva, mas com a bola no pé, faz movimentos certos, né? Muitas vezes ele não é muito objetivo, falta objetividade, mas é um jogador que no espaço curto joga muito bem mesmo. Ô, Nathan, para a gente finalizar, vamos fazer o ranking aqui para ver do mais prejudicado para o menos prejudicado. Bora, então. Então vamos Beleza. Lá. Tem que ser consenso, hein? Não vai ser consenso primeiro, eu acho, né? Que você acha que é o Flamengo, eu acho que é o Inter. Eu acho que é o Inter, Lucas. Aliás, se você acha que é o Inter, eu acho que é o Flamengo, né? Eu tô querendo te convencer, cara. Eu acho que o Inter tem poucas peças de reposição e apesar de não brigar pelo título da Libertadores, você também briga por um G6 nesse período. Sim. E ainda tem que avaliar como é que é essa lesão do Alan Patrick, porque se for algo mais sério, o Kudê vai ter que jogar o Wanderson, que é ponta. Talvez pela amostragem que a gente tem até aqui, acho que o Flamengo consegue mais substituir melhor essa galera. Então eu acho que sim. Eu acho que sim. O Lohan jogou bem no último jogo. O Lohan veio aí para substituir o Arrascaeta. O Cebolinha machucou, tem que ver se a lesão foi séria também. Mas entrou o Luiz Dias, a gente falou, né? E mudou para o jogo. Tem Bruno Henrique. Cara, é um outro elenco. É um elenco que briga mesmo para tudo que joga, né, Lucas? Então aí do lado você mesmo vai editar o nosso Firula e você mesmo vai colocando aí dos lados aí o nosso ranking. Então Flamengo depois Inter, certo? Perfeito, tô com você. E terceiro, São Paulo. Terceiro, eu fico entre o São Paulo e o Atlético, Lucas. Acho que é uma boa discussão. Aí vale o que a gente vai colocar como critério, porque se juntar as lesões do Atlético, o que esses selecionáveis aí da Copa América poderiam substituir os lesionados, acho que é o Atlético. Eu acho que a gente poderia colocar o Atlético também pensando em substituição, porque o Alan Franco é mais difícil de substituir que o Bobadilla e o Rafael, por exemplo, que são titulares no São Paulo. Com certeza. Justamente pelo fato de lesões e pelo elenco que o Atlético tem hoje, né? Mais reduzido também. Com certeza. O Ferrares, ele nem é muito... Ele nem joga muito, ele não faz... Se não me engano, o Ferrares tem 2 jogos como titulares na temporada. Pois é, a concorrência também é complicada, né? Diego Costa, o Arboleda, fica difícil. Eu até achei que o Arboleda ia ser convocado, inclusive, mas eu acho que o Atlético vai um pouco mais prejudicado, porque o Luiz Gustavo ele consegue substituir bem o Bobadilla, e só fica aí a interrogação para o Jandrei, se ele vai se adaptar bem nesses 10 jogos que ainda tem, né? 9 jogos que ainda tem. Então, acho que o Atlético em terceiro, Lucas. Não sei Atlético em terceiro, São Paulo em quarto. Boa. Em quinto lugar, eu colocaria, a gente falou pouco dele, mas eu colocaria o Grêmio, tá? Antes ainda do Atlético Paranaense, porque eu acho que no momento de retomada, o Soteldo poderia ser uma peça interessante, principalmente para entrar durante o jogo, não era titular, e o Vila Sante é um titular no Grêmio, o Vila Sante é um jogador importante para o Grêmio, e eu acho que são 2 desfalques importantes para o Grêmio na temporada. Acho até mais importante do que o Atlético Paranaense, que tem substituto. Eu tô com você nessa, eu acho que o elenco do Grêmio também não é muito forte na questão do ataque. É só ver que o Diego Costa machucou e aí jogou o JP Galvão, que não conseguiu fazer um bom jogo. Ele está sempre aí sendo questionado aí pela torcida. Você tem o Cristaldo, você tem o Pavon e o Soteldo. Então você perde um pilar do time do Grêmio, você perde um corredor, você perde a opção de drible. E aí você tem que confiar no Nathan Fernandes, né, que é um garoto. Tem características até parecidas com o Soteldo, mas ele ainda tem que mostrar serviço, né? Tem que mostrar que veio no Grêmio. O Grêmio sofre de elenco, eu concordo com você nessa, Lucas. Depois do Grêmio, concordamos então em Atlético Paranaense. Lucas. Ou Corinthians. Não. O Fluminense que nós estamos esquecendo, né, cara? Pois eu ia falar. Né? Eu acho que o Flu mais prejudicado que o Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio só é mais prejudicado porque o Grêmio tem a questão de jogos fora de casa. Dos encavalados ainda. Exato, e apesar da Libertadores não ser nesse período, você vai meio que entrosando o time também, né? Sim.
vai treinando esquemas, essa forma brasileira. Tem gente que, o Renato principalmente, é um técnico que não gosta muito de pontos corridos, né? Adora Copas, então seria até uma forma dele entrosar o time. Acho que o Fluminense na frente do Grêmio, você acha um pouco ousado isso? Não, correto. Fluminense, Grêmio, Atlético Paranaense. E aí, para encerrar... E o Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians vem à frente do Atlético Paranaense. Tá? Você acha que é à frente do Paranaense ainda? Eu acho que o Pelo Corinthians... Félix Torres. Porque por questão de substituição. Henrique se comentei esse nosso critério, né? Acho que Pois é. Gustavo Henrique não é um grande substituto. O Atlético Paranaense tem outros jogadores se mudando o esquema ali. Você tem outro goleiro que dá conta, você tem a entrada do Mastriani mudando o esquema. Ok. Até Corinthians pela situação. O Corinthians vem numa crise interna muito grande, crise com patrocinador, crise com diretoria, sai todo crise mundo. No gol, crise no ataque, crise no meio. Crise de negociações, e tá aí brigando contra o rebaixamento, o técnico está sendo questionado pela torcida. E o Atlético Paranaense, que começou bem, balançou um pouco, o Cuca deu uma balançada aí, mas parece que agora voltou aos trilhos. Acho que a situação do Corinthians, o Corinthians ficaria na frente do Atlético Paranaense. Para fechar, eu fecharia com Bahia, Botafogo, Bragantino e Cruzeiro. A minha questão só eu também estou na dúvida, eu não estou cravando aqui, seria Botafogo ou Bragantino, porque são dois jogadores muito bons, né, tanto o Hurtado quanto o Savarino, mas o Pedro Caixinha contra o Atlético mostrou boas variações, né? Eu acho que olhando a amostragem que a gente tem, o Bragantino foi menos prejudicado justamente por esse jogo contra o Atlético, que é um bom time, e o Caixinha ele conseguiu suprir bastante ali a ausência do Hurtado entre os relacionados, e o time fez um bom jogo. Eu acho que assim, apesar do Savarino estar sendo bem substituído, eu acho que a ausência dele pode impactar mais no Botafogo do que a ausência do Hurtado do Bragantino. Estou com você. E o Cruzeiro... Cruzeiro, o único beneficiado. O Cruzeiro, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar. É uma chance muito boa, porque vai pegar, como a gente falou, 6 times, então é uma chance de subir na tabela. O Cruzeiro, a gente tem que ser realista com o torcedor, né? Não é um time que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito longo, é um campeonato que requer elenco, e o Cruzeiro está ainda montando esse elenco no meio da temporada, é mais improvável, mas é importante. O Cruzeiro deve e pode, né, brigar por uma vaga na Libertadores. Com certeza, até porque a gente sabe que todo ano tem as vagas abrem mais vagas, né? Aumentam ali, pode virar até um G9, então é importante para o Cruzeiro dar um gás. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, e os jogadores lá dentro precisam aproveitar opções que vão ter, né? Porque quando é um banco, tudo bem, mas você abre uma opção no banco, né? Você abre uma opção para a torcida conhecer novos jogadores, conhecer novas formas de jogar. Então, acho que todo mundo sai ganhando, até o próprio Cruzeiro que você falou, né? Pode lucrar em uma possível venda aí, exposição, vitrine internacional. Estou com você. Acho que o nosso ranking tá justo, tá um ranking honesto. E com as contratações, com o Cruzeiro, a partir do meio do ano aí, da próxima janela de transferência, vai poder até brigar por um título da Sula. Mas do brasileiro realmente é mais difícil pelos concorrentes, pelos times que têm elenco tecnicamente bem acima do Cruzeiro ainda. Mas como você falou, dá para buscar Libertadores ainda mais, porque todo ano tem mais vagas que as 6 já previamente estabelecidas. Então tem como buscar Libertadores mesmo pro Cruzeiro. Ô, Natan, valeu demais, velho, pela parceria hoje aí, sempre convidado para participar com a gente do Firula, para a gente resenhar, firular por aqui. Valeu mesmo a parceria hoje. Ô, Lucas, eu que agradeço aí o convite, inesperado, não estava esperando, porque a nossa resenha fica só ali no almoço, algumas opiniões boas, outras nem tanto, mas a gente está sempre lá falando, e eu espero ter contribuído de alguma forma aí no programa. Com certeza. E você aí que está assistindo, não deixe de fazer o seu ranking, né? E que duvidar da gente, questionar, tá tudo errado. Não deixe, a gente vai ler tudo e talvez até responda alguém. É isso aí, Natan. Valeu demais. Inscrevam-se em O Tempo Esportes, deixa o like aqui do Firula no nosso vídeo e acompanhe a gente que tem muita novidade chegando por aí. Grande abraço, até o próximo Firula. Valeu. Valeu.